Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra de vida na tua direção. Eu acredito que hoje o Espírito Santo vai falar muito com você, vai ministrar muito a tua vida. E nesse texto de hoje nós estamos falando sobre uma série poderosa nos domingos, que é a série Esperança. E eu acredito que essa série tem falado contigo, Deus tem ministrado poderosamente a tua vida. E eu quero te dizer que nesse dia o Senhor vai mexer, vai falar ao teu coração, vai ministrar a tua vida de uma maneira muito, muito poderosa. Sabe, eu quero trazer para você um texto que está lá em Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17, que diz assim, Abacuque 3, versículo 17, que diz assim: embora as figueiras e as videiras tenham sido totalmente destruídas, e não haja flores e nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso, e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram nos pastos, e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor, ficarei feliz no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça, e me guia em segurança sobre as montanhas. Diga aleluia. O que eu quero falar para vocês hoje é esperança em tempos de adversidades. Abacuque é um profeta que canta na noite. É interessante isso. É como se ele cantasse no tempo da adversidade, é como se ele cantasse no tempo da escuridão. E esse livro é um livro que começa num tempo de dificuldades, mas ele finaliza nas alturas. Quero dizer para você que esse livro em que o profeta ministra sobre as vidas, ele começa num tempo de desespero e termina em um tempo de esperança. Ei, muitas vezes nós somos assim, começamos em um tempo de dificuldade, mas quando nós acreditamos e temos esperança em Deus, o temor dele toma a nossa vida, a fé dele invade nosso coração, manda embora a angústia, e vem uma exultação indizível. Nós somos tomados e cheios da glória de Deus. É interessante porque o livro de Abacuque, ele começa lá no primeiro capítulo, falando de um tempo de perversidade, um tempo de violência, em que o povo de Israel estava, porque nesse tempo havia muita iniquidade, havia muita opressão no povo. Essas regras da palavra, os princípios da palavra estavam mortos no coração do povo de Israel. Era um tempo onde não havia justiça, não havia segurança, as pessoas andavam de acordo com as suas prioridades. Os piedosos que existiam na época eram minoria, o povo andava distante de Deus, e se percebe muito claramente uma angústia no coração de Abacuque, porque ele percebia como profeta, como homem de Deus, que havia uma indiferença no coração das pessoas, em relação à palavra, em relação aos princípios de Deus. Era um tempo em que Israel passava a adversidade, e é interessante porque para aumentar as dores, Deus ainda lança uma palavra, de que os caldeus, que era um povo amargo, um povo impetuoso, um povo muito arrogante, Deus usaria os caldeus como um instrumento de castigo para
o povo que estava em Israel. Quando a gente entra no segundo capítulo, a gente vê esse profeta apresentando as suas queixas a Deus. Havia fé no seu coração. Mas esse profeta que apresenta as suas queixas em um tempo de dificuldade, ele estava preparado para receber essa resposta de Deus. E Deus responde. Deus responde dizendo que o propósito de tudo aquilo que eles estavam vivendo era certo. E que a fé que havia no coração do profeta, mesmo nos dias de adversidade, aquela fé seria plenamente recompensada. A gente chega no terceiro capítulo, e o terceiro capítulo é uma oração de triunfo do profeta, porque nesse capítulo é como se ele reconhecesse os planos de Deus para a restauração de Judá. É como se ele reconhecesse que naquele momento havia esperança de que o poder do Senhor era possível para mudar aqueles dias de adversidades. Sabe, muitas vezes nós estamos como Abacuque. A gente fica sem entender a razão dos dias difíceis. A gente fica sem entender a razão de por que está passando por isso. A gente olha a dor e não entende por que está acontecendo. A gente olha o sofrimento e não entende. A gente olha os problemas e não entende. A gente até leva nossas queixas ao Senhor, mas sabe, é como se Deus estivesse indiferente a tudo isso. Eu sei como isso é, mas eu quero dizer algo para você, e eu quero que isso fique no teu coração. A despeito dos ventos contrários, que muitas vezes insistem em soprar sobre a sua vida, assim como Abacuque, eu preciso que você tenha esperança. Tenha esperança nos tempos de adversidades. Eu preciso que você creia em Deus. Creia na força do seu poder. Eu preciso que você creia que nada, absolutamente nada, está fora do controle do Senhor. Quando nós olhamos esse texto de Abacuque, a gente compreende o que ele estava vivendo, mas esse texto também nos ensina muito claramente como nós podemos ter esperança em dias de adversidades. Como você está vivendo os dias de adversidades? Em quem você tem mantido a esperança? Quando a gente observa as motivações do profeta, a gente percebe que ele utiliza recursos para não sucumbir diante de tantos problemas que de alguma forma o cercavam. E são eles que eu quero compartilhar aqui com você. Eu quero compartilhar 3 desses motivos, desses recursos que o profeta Abacuque usou para, no tempo da adversidade, permanecer com esperança. A primeira coisa que eu quero trazer para você, para que você continue tendo esperança nos tempos de adversidades, é: confie de forma inabalável no Senhor. Eu sei, é difícil. Eu sei, tem adversidades, eu sei. Mas sabe, diante das adversidades, o profeta decidiu confiar. Olha que texto poderoso que está lá no versículo 17 e 18, onde ele diz que ainda que as figueiras e as videiras tenham sido completamente destruídas e não haja mais flores nem frutos, ainda que as colheitas de azeitonas sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, ainda que os rebanhos morram nos pastos e os currais estejam vazios, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Nesse tempo, queridos, o povo de Judá, eles dependiam exclusivamente da agricultura para sobreviver. Os recursos que eles tinham vinham das lavouras.
Também haviam recursos vindo dos rebanhos, mas a maior parte dos recursos de Judá provinha dos figos, das uvas, das azeitonas e outros produtos que haviam na lavoura. Haviam também criação de ovelhas, enfim, cabras, gados. Mas o profeta nos deixa algo muito claro: ainda que tudo isso não se manifestasse, ainda que todos os recursos se esgotassem, o profeta consegue ter esperança, encontrar esperança em uma última instância. É como se a sua própria existência não dependesse disso. É como se ele colocasse a sua esperança não nos recursos que Judá necessitava, mas ele colocou a sua esperança em uma fonte inesgotável, em um recurso que nunca podia terminar. É assim que eu e você precisamos fazer. Quando a gente vê o profeta que começa falando do caos, a gente vê um profeta que começa no capítulo 1 falando das dificuldades, no segundo pedindo ajuda, no terceiro a gente vê ele mudando, porque a partir desse momento, olha que coisa poderosa, a confiança do profeta para de ficar na provisão. Agora a confiança do profeta está no provedor. É assim que eu e você precisamos estar. É assim que eu e você precisamos colocar o nosso coração. Nós precisamos tirar a nossa confiança da provisão e colocar a nossa confiança no provedor. Sabe, tem uma coisa muito tremenda que o profeta aprendeu, é que os recursos da terra podem até falhar, mas Deus jamais vai falhar. A gente percebe claramente que assim como Jó, o profeta Abacuque, ele estava pronto e disposto a perder tudo, mas a sua confiança no Senhor ia permanecer inabalável. A gente vê muito claramente como ele muda a sua visão de ter esperança nos recursos e na provisão, e ele muda a sua confiança agora para o provedor. O profeta nesse momento, ele fala a uma sociedade que visava o consumo, que caminhava nos seus exageros, os valores materiais, uma geração que desvalorizava, que desprezava as coisas espirituais. É interessante porque na adversidade nós somos levados a isso. Nos dias de adversidades, nós somos levados a olhar para as circunstâncias e desprezar as armas que Deus nos dá no tempo da adversidade. Porque eu quero que você entenda que essa posse de bens materiais, ela não é necessariamente um sinal da bênção de Deus e das vontades divinas para a nossa vida. Eu preciso que você entenda isso, que a fé, o fato de você ser crente, ele não vai garantir de maneira nenhuma, assim como não garante que você tenha uma vida luxuosa e de glamour, também não vai garantir que você não vai passar por adversidades. Mas a tua fé, ela vai garantir que você tenha todos os recursos necessários para os dias de adversidades, porque a Bíblia nos fala isso. Não importa se tudo tenha dado errado, se as figueiras, se as videiras, se as azeitonas, se os currais estejam vazios, nós precisamos exultar no Deus da nossa salvação. É como diz a palavra em Salmo 125, no versículo 1, quando ela diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não são abalados. Nós precisamos ser assim, tirar a nossa confiança da provisão, colocarmos a nossa confiança no provedor.
Ei, eu não sei em quem você está confiando no tempo da adversidade, eu não sei em quem você está colocando a sua esperança no tempo da angústia, mas eu preciso dizer para você, que ainda que tudo esteja dando errado, você precisa colocar a sua confiança em Deus. Diga aleluia. A segunda coisa que eu preciso dizer para você é que no tempo da adversidade, você precisa se alegrar no Senhor, mesmo a despeito das circunstâncias. Esse texto que nós estamos lendo, ele fala exatamente disso, de Abacuque, versículo 17 e 18 do capítulo 3, ainda que as adversidades, que as circunstâncias estejam se manifestando, para você ter esperança, meu amado, minha amada, que me ouve nessa noite, você vai precisar se alegrar, por mais que tudo esteja dando errado. Ah, apóstolo, falar é muito fácil, eu sei, mas sabe, nós precisamos aprender com homens de Deus. A gente vê claramente nesse texto que a alegria do profeta, ela não é determinada pelas coisas boas, ou pela ausência de coisas trágicas. A alegria do profeta não está na sua prosperidade, assim como também não era a alegria de Jó. A alegria do profeta não estava na ausência de sofrimento. A alegria do profeta estava centrada em Deus, estava em alegrar-se em Deus, por mais que houvessem circunstâncias à sua volta. Eu quero dizer para você que me ouve nessa noite, em nome de Jesus, a sua alegria precisa estar em Deus, a despeito das circunstâncias, por mais que esteja faltando aquilo que você tem tido como provisão, como o profeta diz, ainda que as figueiras, as videiras não estejam dando do seu fruto, ainda que os currais estejam vazios, ei, a despeito das circunstâncias, a nossa alegria tem que estar em Deus. A sua alegria não pode ser determinada pela presença de coisas boas, mas a sua alegria tem que ser determinada pela presença de Deus na tua vida. A gente vê, à medida dos séculos, através dos séculos, muitos homens e mulheres de Deus, que em períodos de intensas adversidades, de perseguição, em períodos de sofrimento, esses homens e mulheres de Deus, eles encontraram uma profunda alegria em Deus, buscando a sua presença, entoando cânticos de vitória, ainda em dias maus. Nós precisamos encontrar isso, essa alegria em tempos de adversidades, nos alegrarmos em Deus, mesmo quando as notícias não são boas, queridos. Eu não sei que tipo de circunstância você está vivendo na vida, mas eu te convido a se alegrar no Senhor, por mais que as coisas não estejam funcionando como você gostaria que estivesse, porque é engano nós falarmos que a alegria ela só pode ser encontrada quando não existem problemas, quando não tem enfermidades, quando os recursos financeiros estão abundando, quando tudo está bem, quando não existe problema com nada. Não. Eu sei que essas coisas são boas, mas a sua alegria precisa estar na verdadeira fonte. Esse texto nos ensina muita coisa, queridos. Nós vivemos uma geração consumista, que tem colocado a sua alegria na provisão, e quando os dias não são bons, é aí que vem o medo, é aí que vem a desesperança, o pânico, é aí que parece que você perde tudo aquilo. Sabe por quê?
porque você está colocando a sua alegria em outras fontes. Você não está colocando a sua alegria nas fontes corretas. Você não está colocando a sua alegria na fonte verdadeira. E eu preciso te dizer uma coisa: a fonte correta da sua alegria, ela é encontrada em Jesus Cristo. É só assim que você vai conseguir ter alegria em meio às adversidades. É só assim que você vai poder confiar no Senhor mesmo nos dias difíceis. Enquanto você colocar a sua visão nas circunstâncias, você não vai conseguir se alegrar se as circunstâncias forem desfavoráveis. Você precisa colocar a sua visão no alto. Talvez você pense: eu queria ter saúde agora, eu queria não estar passando por essa adversidade agora, eu queria não estar passando por essas ansiedades que eu estou vivendo, eu queria estar bem de saúde, eu queria agora estar andando pela rua, eu queria agora estar no shopping, eu queria agora poder estar num restaurante, eu queria agora poder estar, irmãos, eu falo isso de verdade, essa hora, com essa igreja linda aqui, com as luzes acesas, a igreja cheia, linda, aquela igreja linda que eu e você conhecemos, tomada de vidas, uma do lado da outra, irmãos se abraçando, se beijando, sem se preocupar se o cara está tossindo ou espirrando, sem se preocupar se ele já teve ou não teve, se ele está imunizado ou não está. Essa seria a minha alegria nesse momento, mas nesse momento eu estou pregando para uma igreja que está escura aqui atrás. A minha visão agora é essa: as luzes estão desligadas, só o altar está ligado. Tem algumas poucas pessoas ajudando aqui. Tem um irmão que está segurando essa câmera que você está vendo. E todo mundo está na sua casa. Se a minha alegria estivesse nas circunstâncias, eu estaria entristecido agora. E eu sei que tem muito pastor desistido. Eu conheço alguns. Eu conheço líderes de ministérios desesperados, porque o que sustenta uma igreja, irmãos, não é o Estado. A igreja não recebe recurso do Estado, são os dízimos e ofertas que sustentam tudo. E agora a igreja está vazia, por isso nós dependemos da sua generosidade. Se a alegria estivesse nas circunstâncias, eu estaria muito entristecido. Mas ainda que eu esteja pregando para uma igreja vazia e escura, olhando para uma câmera, a minha alegria está no Senhor. Porque quando eu estou pregando aqui, eu estou acreditando que você está me ouvindo, como se estivesse sentado aqui na primeira fileira, na minha frente. Eu acredito que você está atento à palavra verdadeiramente, que você está buscando a Jesus verdadeiramente. É não se alegrar nas circunstâncias da provisão, mas se alegrar no provedor. E para a honra e glória do nome do Senhor, o Senhor tem provido todas as coisas, porque a nossa confiança está nele. Como está na sua casa agora? Em quem você tem colocado a sua confiança? Porque talvez esteja faltando recurso para comprar aquilo que você tinha planos de comprar. Talvez alguém esteja enfermo em casa e você está preocupado. É difícil se alegrar em meio às adversidades, irmãos. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Ainda que seja difícil se alegrar com as adversidades, você precisa se alegrar em Jesus na adversidade, entendeu? Eu sei que as adversidades nos entristecem, eu sei, você é homem, você é ser humano, mas
ainda que você não se alegre com a dificuldade, se alegre em Jesus na dificuldade. Essa é a chave, queridos. Essa é a chave. Essa é a chave para você permanecer acreditando e se alegrando, mesmo no dia mau. Olha que texto poderoso. Tiago, no capítulo 1, no verso 2 e 4, quando ele diz assim: meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações. Então, considere isso motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Olha a metade cheia do copo que Tiago está vendo. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa, estarão fortes de caráter, íntegros e sem que qualquer coisa lhes falte. Olha que palavra poderosa. É a Bíblia falando para mim e para você que a adversidade causa perseverança. E olha que texto poderoso. Quando ele diz que quando a nossa fé é aprovada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Sabe esse dia difícil que você está passando? Deus está te dando a oportunidade da sua perseverança crescer. Aí o que diz no texto? Porque quando a perseverança de vocês estiver plenamente crescida, agora sim, vocês estarão preparados para qualquer coisa, e estarão fortes no caráter, íntegros e sem faltar nada para você. Ei, é isso que Deus está querendo trabalhar na tua vida. É exatamente isso que Deus está fazendo com você, na autoridade do nome de Jesus. Para de olhar para as adversidades, comece a acreditar naquilo que Deus pode fazer. Mas apóstolo, é difícil se alegrar com as circunstâncias. Eu sei que não dá para se alegrar no momento de dificuldade, mas eu peço a você que se alegre no Senhor na dificuldade, porque, queridos, Deus está te dando a oportunidade da sua perseverança crescer, porque Ele quer te manter firme, forte, inabalável. Esse é o desejo do Senhor para a tua vida. Esse é o desejo dele para você. É fácil? Não, não é fácil. Eu sei que não é. Mas entenda esse terceiro ponto. Para você ter esperança no tempo da adversidade, você vai precisar fazer do Senhor a sua fortaleza. Olha o que diz no verso 19 de Abacuque, no capítulo 3. O Senhor é soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os da coça, e me guia em segurança por sobre as montanhas. Quando a gente olha esse texto, a gente vê que a alegria do profeta não é um sentimento romântico infundado. O profeta tem razão para se alegrar. Qual é a razão da alegria do profeta? O fundamento da alegria do profeta está em Deus, porque o Senhor é a sua fortaleza. Sabe, esse Abacuque, que começa deprimido, que começa em dúvida em relação à justiça de Deus, que no capítulo 2 começa a orar, e que no capítulo 3 ele termina com alegria e com confiança na provisão e no poder sustentador do nosso Deus. Igreja, é em Deus que nós vamos encontrar a resposta suficiente para todos os nossos problemas. É em Deus que nós vamos encontrar a alegria para continuarmos perseverando, e é nesse momento que o profeta para de olhar as circunstâncias e volta a sua visão para entender que tudo aquilo que ele precisava
estava em Deus, porque Deus era a sua fortaleza. Foi em Deus que o profeta encontrou estabilidade. Foi em Deus que o profeta encontrou segurança. Ele fez do Senhor seu refúgio. Ele fez do Senhor essa torre de livramento. Ele entendeu uma coisa que eu preciso que você entenda agora, em nome de Jesus. Nenhum perigo pode nos alcançar quando estamos refugiados em Deus. Você precisa entender e crer que nada e nem ninguém pode tirá-lo do braço poderoso de Jesus. Nada e nem ninguém pode arrancar você dos propósitos do Mestre. Nenhuma circunstância, não é morte, não é dor, não é angústia, não é sofrimento, nada pode arrancar ou afastar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, diz a palavra. Essas são as promessas de Deus. Porém, você precisa entender uma coisa, e eu falo muito isso, queridos. Praticamente todas as minhas ministrações você vê isso. Às vezes, a gente pega versículos isolados e toma aquilo por verdade para a nossa vida. Talvez você olhe e diga assim: não, mas a palavra de Deus me promete isso. Ei, eu quero te dizer que essa promessa que eu estou aqui falando e recitando para você da palavra, é somente para aqueles que fizeram do Senhor a sua fortaleza. Se você ainda não encontrou isso, alcançou isso, você ainda não tem direito a essa promessa. É isso que a Bíblia fala. Em Deus, o profeta encontrou firmeza, velocidade. Sabe, o Senhor não nos prometeu que não teríamos dificuldade. O Senhor, Ele nos prometeu que mesmo em meio ao vale da sombra da morte, Ele estaria conosco. Então aqui o profeta, ele é ajustado pelo Senhor. Deus deu a ele o entendimento de que aquilo que ele precisava não estava na provisão, estava no Deus Todo-Poderoso. A sua segurança agora está em Deus, e ele tem a velocidade de uma corça, diz a palavra. E você bem sabe, a corça é um animal que corre muito ligeiramente, é um animal de patas ligeiras, é um animal que sobe locais elevados, que tem firmeza nos passos. Abacuque agora estava fazendo uma viagem da angústia para a fé. Abacuque agora estava vivendo uma viagem do questionamento, da injustiça, para a exultação no Deus Todo-Poderoso. Abacuque agora, ele estava tendo esperança em tempos de adversidades. Abacuque agora colocava a sua confiança no Senhor. E o salmista escreve lá em Salmos 46, verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar em tempos de angústia. A pergunta que eu te faço é: qual é a sua adversidade? Essa adversidade paralisou você? Nos dias que você está vivendo, a pergunta que eu te faço é: você já desistiu? Desistiu de viver? Desistiu de continuar avançando? Está desistindo dos teus sonhos, cara? Está desistindo dos projetos de Deus para a tua vida? Porque está olhando as circunstâncias? Porque está desesperançoso com o que está à tua volta? Ei, você está precisando mudar o seu foco. Você está precisando tirar o foco das circunstâncias, da provisão, e colocar o teu foco no Deus provedor.
Eu não sei onde estão agora os seus sonhos, se eles estão sepultados, se eles continuam vivos. Mas eu preciso que você aprenda uma coisa com o profeta Abacuque. Eu e você podemos ter esperança em tempos de adversidades. Ainda que estejamos em um tempo difícil, ainda que as circunstâncias à nossa volta não sejam as mais favoráveis possíveis, entenda, as adversidades sempre vão existir, as adversidades sempre vão estar lá, mas não são elas que vão determinar o fim da nossa história. Você não pode permitir que a adversidade determine o fim da tua história. É nesse momento que você precisa encontrar esperança naquele que pode mudar todas as circunstâncias. É nesse momento que você precisa encontrar esperança em Deus. E hoje eu quero te dizer que Ele está interessado em trazer de volta a tua visão, em tirar a tua visão das circunstâncias, em tirar a tua visão da provisão, mas colocar a tua visão no provedor, naquele que pode fazer todas as coisas na tua direção. Hoje Deus te trouxe a essa ministração para que você entendesse e voltasse a confiar nele, porque Ele é o Deus que te dá alegria, Ele é o Deus da tua fortaleza, é Ele que te faz permanecer de pé. Hoje eu quero dizer para você que, assim como Abacuque, que entendeu que ainda que a figueira, que a videira não desse frutos, ainda que os currais estivessem vazios, a sua alegria estaria em Deus. Eu preciso que você agora mude o seu foco, volte a ter alegria. Pare de ficar aí com a sua visão circunstancial, completamente paralisado, porque está colocando o seu foco nas coisas que Satanás tem usado para te paralisar, e volte a colocar a sua alegria em Deus, porque hoje Deus está interessado em te levantar de novo. Deus está interessado em trazer você de volta. Deus está interessado em te colocar de pé de novo. Deus está interessado em te trazer a esperança mais uma vez. Deus está interessado em te fazer tirar a visão do que te aflige, do que te traz desesperança, e colocar a tua visão naquilo que acrescenta a tua fé. Esse é o Deus que nós servimos, e hoje eu quero te dizer que Ele quer te levantar na sua fortaleza e no seu poder, te colocar de pé, a despeito das circunstâncias. Você vai se alegrar nele, em nome de Jesus. Fica de pé aí, chama a sua família, nós vamos orar juntos agora. Nós vamos orar para que o Senhor possa trazer de volta a nossa alegria, tirando a nossa visão das circunstâncias e colocando a nossa alegria nele. Nós vamos voltar a exultar nele, a ter alegria nele, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Amém? Chame sua família, por favor. Nós vamos orar nesse momento. Em nome de Jesus, o Senhor vai resgatar a alegria do nosso coração. Levante sua voz e comece a orar.